Vamos lá, pessoal da EJA 4. Hoje a gente vai falar sobre fases da vida humana. Para começar, nós temos uma imagem aí, né? Desde a infantil até a velhice. Vamos lá. As principais etapas da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice, né? Como eu falei, para quem consegue chegar à velhice, essas são as principais fases da vida humana. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como a puberdade, juventude e as mulheres que passam por uma fase chamada de climatério, que logo à frente eu vou explicar direitinho. Que é aquela parte quando está passando, chegando na menopausa, né? As mulheres deixando de menstruar e chegando na menopausa. Vamos lá. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. O nascimento, né? Que é onde inicia tudo, e a morte, né? Que é onde tudo acaba. Então, todos nós temos que passar por isso. Temos que nascer e provavelmente morrer, né? Vamos lá falar um pouco da infância. Aí estão as imagens, né? Que a infância é mais ligada a brincadeiras, a, a coisas novas, tudo mais. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Alguns lugares aí consideram criança até os 12 anos, outros menos, mas geralmente até os 11 anos de idade. Nessa fase passamos por grandes momentos de aprendizagem, experiências e evolução. Descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e desenvolve. A criança é sempre aquela pessoa curiosa, né? Ela sempre está ali ligada nas coisas novas, começam a pensar, né, o que quer ser da vida. Geralmente toda criança quer ser um médico, uma professora, um advogado, alguma coisa do tipo. Ainda nesse período começamos a falar, andar, escrever e criamos o nosso pensamento próprio. Nessa fase necessitamos e dependemos de responsável para orientar o nosso desenvolvimento. Como eu falei, né? As crianças começam a desenvolver, começam a pensar no que quer ser da vida, ou seja, eles têm uma certa etapa aí que eles começam a se preparar geralmente para a adolescência e a fase adulta. Entre a fase da infância e a fase da adolescência existe um período de transição chamado de puberdade, que acontece em meninas entre os 8 e 13 anos de idade e em meninos entre os 9 e 14 anos de idade. Então tá aí. Como eu tinha falado antes, a puberdade, e eu ia explicar agora, né? A puberdade é aquela fase de transição entre a infância e a adolescência. Geralmente nas meninas começam antes, né? Entre 8 e 13 anos, e nos meninos depois, né? Entre 9 e 14 anos. Às vezes até depois dos 14 anos. Do mesmo jeito menina. Às vezes começam depois dos 13 anos. Começa a mudar o corpo, né? Os meninos de um jeito, as meninas de outro. E assim por diante. Vamos lá falar um pouco sobre a adolescência. Tá ali, né? Uma imagem com os adolescentes com interrogação, né? Isso pode significar o quê? Porque é nessa fase que eles começam a, a ir pelo caminho do seu futuro, né? O que eu quero ser da vida? Eu quero ser o quê? Eu tenho que decidir logo, né? Quer ser um médico? Vamos estudar para passar no vestibular. Quer ser um professor, um policial? Vamos estudar. Não, só quero trabalhar com costura. Só quero ser motorista e assim por diante. É uma fase cheia de interrogações, né? É a partir daí que você procura seguir o seu caminho, né? Que será para sempre até a velhice, né? E também a adolescência é uma fase
cheio de amizades, né? Como está aí a segunda imagem, uns adolescentes aí sorrindo, quando as meninas começam a se juntar com suas amigas para falar de suas paqueras, e os meninos também, assim por diante. A fase da adolescência normalmente vai dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e na mente, como eu falei, né, no corpo. E na mente é aquela parte que os adolescentes têm tantos hormônios se estimulando pelo corpo, né? Hormônios novos que acabam fazendo o quê? Acaba eles às vezes sendo mais não sendo muito compreensível, né? Sendo ignorante com os pais. A gente observa isso para quem já tem filho, uma coisa e outra. Tá entendendo? Porque muitas pessoas, muitos adolescentes, né, são ignorantes. E eu vou dormir na casa do meu amigo e pronto, não quer obedecer o pai naquilo, nisso, quer ser dono do seu próprio bico, né, como se fala. E assim tem os defeitos, né, da adolescência. Nas meninas, o corpo sofre várias mudanças e surge a menstruação. Nos meninos ocorre alteração na voz, os pelos começam a crescer e ocorrem grandes mudanças no corpo. Geralmente é na adolescência que começamos a ter relações amorosas com outras pessoas e começamos a trabalhar. Como eu falei, né? Não, hoje em dia nem tanto, porque normalmente na adolescência os adolescentes ainda continuam na escola, né, estudando. Mas antigamente, cerca de 12, 13, 14 anos, os homens principalmente, né, iriam sair de suas casas para ir trabalhar para poder sustentar a família, né? E normalmente eram muitas pessoas dentro de uma casa. E vamos lá. E também aquela fase, né, que começa as relações amorosas, né? Cada um procurando seu destino, né? Seus namorados, suas namoradas e assim por diante. Vamos lá. A fase de transição entre a adolescência e a fase adulta chamamos de juventude, ficando entre 16 e 29 anos. Então tá aí. Essa fase de transição é chamada de juventude. Fase adulta. Vamos lá, a fase adulta. A fase adulta. A fase adulta tem início por volta dos 20 anos de idade, ok? Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial. É aquela parte que eu falei, né, antes, que é quando começa na adolescência a procurar seus próprios empregos, né? Quando chega na fase adulta, já está bem financeiramente. Geralmente nessa fase que as pessoas costumam constituir uma nova família, ou seja, procurar seus companheiros, né, de longa estrada, se casarem ou se juntarem. As mulheres entre os 35 e 65 anos passam por uma transição chamada climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, que é chamado de menopausa, né? Foi aquilo que eu falei antes. O climatério, que é a fase de transição, que a mulher começa a perder, né? Parar a menstruação até chegar à menopausa. Vamos lá falar da velhice. Essa fase também é chamada de terceira ou melhor idade, né? Aquela parte que a gente já ouviu falar. Uma pessoa é da terceira idade quer dizer que é velho. Vamos lá. É aqui ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer. A pele se apresenta mais enrugada e em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde surgem. Aquelas pessoas, né? Normalmente os velhos são mais doentes. Não quer dizer que todas as pessoas idosas sejam bastante doentes, né? Mas é quando começa a, a surgir as novas doenças que tem. E em relação aos cabelos brancos, né? Os cabelos começam a embranquecer, às vezes começa até na fase adulta, né? Na adolescência.
e vai depender da genética de cada um. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, ela afirma que podemos considerar que a velhice inicia a partir dos 75 anos, pois muitas pessoas ainda continuam ativas no mercado de trabalho com 60 e 65 anos. Aquele caso, né, não são muitas pessoas, mas são algumas que chegam a 60, 65 anos ainda com força para trabalhar e ainda continua nos seus próprios empregos, né? Mas isso depende de país em país, localidade em localidade, tá ok? Qualquer dúvida a gente pode voltar ao vídeo, né? E hoje a gente fica por aqui.